Olá, nós estamos aqui na propriedade do criador Bernardo Araújo, município de Oiuroca, Minas Gerais. Nós estamos aqui no sul de Minas. Viemos aqui ver o trabalho que é feito com a ovinocultura de corte. Mostra pra gente um pouco aí do trabalho, Bernardo. Vamos lá, vamos lá. Aqui então nós temos o nosso aprisco. Nós temos dividido aqui por categorias, né? Então aqui nós temos nossa parte de recria, tá? Então aqui todos os animais aqui da recria da fazenda. Então, são as borregas? São as borregas. Futuras matrizes aqui da propriedade. Exatamente, e aqui também nós temos a terminação dos nossos cordeiros. Os cordeiros também tá? Aqui. Então uma vez desmamado, os animais vêm para esse lote aqui, fêmeas e machos. Crescimento. Os machos ficam aqui até o momento em que eles são vendidos e as fêmeas ficam aqui até o momento em que elas entram em idade reprodutiva, né? Aqui tá, essa parte aqui está toda vazia, porque os animais daqui nesse momento estão pastejando, que são as solteiras, né? Okay. Aqui nós temos o nosso reprodutor da fazenda. É um PO, White Dorper, Uni, né, Uni? Tá descansando. Aí o Uni. White Dorper. Exatamente. E aqui nós temos a baia, nós temos aqui o nosso pré-parto, tá? Okay. E temos também as paridas com os cordeiros, tá? Cordeiro ao pé, tá? Aqui tem os pré-partos, as pessoas que já estão com prenhez confirmado. Prenhez confirmada, terço final, exatamente. E as suas paridas ficam nesse espaço aqui. Começa a ter uma alimentação aqui, uma dieta diferenciada, e as paridas também ficam nesse espaço aqui. Então todo o seu manejo aqui dividido por categorias, cada categoria nas suas instalações, para você fazer o manejo adequado aqui por categoria. Né? Aqui é uma baia onde a gente tem a parte da mamada controlada, tá? Okay. Então o animal, quando ele faz 45 dias, ele é separado da mãe, a mãe começa a ir a pasto, okay, e ele fica aqui e ele começa a mamar a mãe 2 vezes por dia, né? Mama de manhã, mama à tarde. À medida que vai crescendo, isso diminui para 1 vez só por dia. Aqui ele começa a ter uma dieta diferenciada, muito proteica, né? Baseada em ração. E aqui a gente tem então esse lote, né? Fica ali já ao lado do curral onde as mães chegam quando elas retornam do pasto. O objetivo da mamada controlada, principalmente, é acelerar o ganho de peso. Você está botando os animais já com a curva de crescimento de ganho de peso maior, não é isso? Perfeitamente. É ganho de peso ao mesmo tempo que a gente também vai desafogando a matriz para que a matriz entre num novo ciclo e ela também tem uma possibilidade de recuperação de peso maior, né? Bernardo, a gente percebe aqui a sua opção aqui de desenvolver as instalações foi utilizando aqui o ripado, né? Fazendo aqui o ovil suspenso. Qual foi a sua opção aqui por trabalhar essa instalação suspensa? A ideia aqui é realmente um manejo sanitário, né, mais, digamos, desenvolvido, né? Onde a gente tem aí uma limpeza, então a gente vê o ripado, né? Um ripado a gente consegue ter aí uma instalação que tem uma questão sanitária aí boa, né? Então é rápido no dia a dia para fazer a limpeza, basta fazer varrer isso diariamente, rapidamente se faz isso, e a cada 1 semana a gente faz a coleta embaixo das fezes e aí faz uma esterqueira, né, para produzir. Todo esse esterco também é utilizado aqui na própria propriedade, né? Então a sua opção aqui de utilizar o ripado foi principalmente para facilitar o manejo sanitário. Perfeitamente. Facilitar e ter um manejo sanitário mais aprimorado. Assim. Exatamente. Acredito que isso realmente tem um resultado aí na saúde dos animais, né? A gente consegue manter animais mais saudáveis, principalmente os animais mais jovens, né? O seu sistema de produção que você definiu, que foi um sistema semi-intensivo, parte dos animais confinados, parte dos animais a pasto, é isso? Perfeitamente. Como é que tem sido o seu manejo nutricional aí? Bom, vamos começar pelas ovelhas solteiras, né? As ovelhas solteiras, diariamente elas vão a pasto, ok? Então logo pela manhã elas são liberadas, pastejam livremente o dia todo e no final da tarde são recolhidas.
conforme a época do ano, se necessário, existe algum complemento no coxo, né? E aí pode ser tanto um pouco mais de complemento de volumoso, como também de concentrado, né? Já que esse lote que está aqui do nosso lado, que são do pré-parto e das paridas, esse aqui já é um lote que diariamente ele então recebe já uma dieta balanceada de volumoso e concentrado, né? Fica aqui ao lado da separação, não vou chamar isso aqui do creep feeding, mas é próximo disso. Os animais agora eles estão com a mãe, mas esses animais são separados aqui, os mais jovens, a partir dos 15 dias, eles são separados e eles começam a ter acesso a uma ração e eles têm acesso à mãe durante a noite, então passam a noite com a mãe, são recolhidos pela manhã e na hora do almoço eles passam também um intervalo para poder mamar. Isso a partir de 15 dias? A partir de 15 dias é dessa forma, né? E ração disponível enquanto eles estão nesse espaço no coxo o tempo todo. Aqui nós estamos aqui porque estão justamente no intervalo do almoço que eles passam com a mãe, né? Mas já existe uma separação até para estimular os animais pequenos já no consumo da ração, que é importante para ele acostumar e isso acelerar o ganho de peso. Perfeito. Né? Então é assim que a gente vai, e aí também eu posso falar vamos falar dessa parte aqui primeiro, que é dos animais acima de 45 dias. Esses realmente têm um volume de ração maior, então são animais que comem aí na média de 700 gramas de ração por dia, né, por animal, mas ainda permanecem mamando, aí pode ser 1 ou 2 vezes de acordo com a idade, né? Essa é a mamada controlada. É a mamada controlada. E as fêmeas estão a pasto e os filhotes estão aqui no concentrado. Exatamente. Já tem uma balança aqui propositalmente colocada nessa baia, porque aqui é onde a gente vai fazendo o controle de peso para ver o ganho de peso diário desse animal. Então a gente faz pesagens aqui semanais para ir acompanhando o ganho de peso desses animais aqui, né? E é isso. Então a gente vai dividindo conforme as categorias e vai dividindo a dieta aí para equilibrar para cada categoria receber aquilo que necessita, né? Como é que você tem trabalhado aqui o manejo reprodutivo? Que você tem feito estações de monta, grupos de monta? Como é que é o seu processo aqui? Não tenho feito estações de monta. É um tema que ainda preciso pensar se vale a pena para a propriedade, mas nesse momento os animais eles estão tendo acesso diariamente às solteiras, né, ao reprodutor, e vamos tendo um manejo dos partos, e temos partos ao longo do ano inteiro. Então isso é uma coisa ainda com o tamanho do rebanho, ainda não é algo que seja difícil de manejar no dia a dia, de mão de obra. Então, perfeito. Isso é uma coisa que vem funcionando. Pode ser que mais para frente, com o crescimento do rebanho, uma estação de monta seja algo que venha a ser implementado. Mas nesse momento não é o que está acontecendo e não está fazendo falta. A gente tem um ciclo, foi montada uma planilha de manejo com os funcionários que fazem aqui o cuidado dos animais no dia a dia. Então a gente vai marcando cada animal, cada um tem sua data, a gente faz a transição entre os locais uma vez por semana, então concentra sempre os movimentos uma vez por semana. Então o animal fez 15 dias, concentra aqueles animais que fizeram 15 dias, passa para essa baia aqui e começa a separar da mãe. Depois concentra numa vez por semana os animais que fazem 45 dias, e por sua vez passa aqui. Então a gente tem esse ciclo que vai acontecendo ao ano inteiro, funciona bem. Uma rotina de trabalho que funciona bem, exatamente. Toda ela controlada por planilha, vai sendo anotada, então isso não está sendo um problema. Você tem feito diagnóstico de gestação com as fêmeas? Sim. Pelo menos, mínimo a cada 60 dias, passa-se ultrassom aqui na propriedade, e aí a gente vê todas aquelas que já confirmaram prenhez. Aí a gente vai acompanhando o tempo da gestação, para que quando chegue no terço final, a gente garanta que elas venham aqui para elas começarem a ter uma dieta mais reforçada. Com o auxílio aí da utilização da ultrassonografia, você consegue separar as categorias, animais, as fêmeas que já estão presas, estão solteiras, o tempo da gestação, de forma que você organiza os lotes, fazendo esse manejo reprodutivo com o uso do ultrassom. Positivo, é isso aí. Então, nós estamos conhecendo aqui parte da estrutura, né, que foi definida aqui para a propriedade, né, aqui no município de Oiaroca, a propriedade do Bernardo. A escolha, né, pelo ovil suspenso, com os animais separados por categoria, de acordo com cada categoria, os manejos estabelecidos. Bernardo, uma coisa que chama a atenção aqui, que você utilizou elementos que na nossa região aqui,
algumas regiões têm facilidade, que é fazer o coxo com essa estrutura, utilizando essas esteiras transportadoras de minério, não é isso? Perfeito. Como foi essa experiência aí? Então, isso me foi recomendado por um profissional na ocasião. E aí, é claro, né, estamos aqui em Minas, uma vocação mineradora, e de fato essas esteiras, elas são subproduto da mineração, né, são esteiras que precisam ser trocadas, e isso tem um custo relativamente baixo, porém são produtos de uma durabilidade extrema. Então, esses coxos aqui não tem tanto tempo, mas a gente vê assim que eles estão em perfeito estado e dá a sensação aqui de que vão durar por muitos e muitos anos e não requer nenhum tipo de manutenção, né? E é fácil de executar também, né? Então, o trabalho de montagem desse tipo de coxo é realmente muito fácil. Foi uma boa sugestão. Eu já fiz ampliações aqui na minha estrutura e segui com esse mesmo padrão porque entendi que vale a pena. E essa é a vantagem aqui, além do custo que você falou, a durabilidade, né, também o manejo, né, a limpeza dos coxos no dia a dia, quando o colaborador vai fazer a limpeza, facilita muito, né? E o tempo de instalação também ele é rápido, né, Bernardo? Você consegue aí fazer um volume grande de coxo com pouco tempo, não é isso? Com certeza, Luciano, com certeza. Ele é fácil de limpar, né, é um material bastante... ele não é áspero, ele é bastante liso, então com uma passada de vassoura você já consegue tirar o trato antigo, colocar um trato novo. Então, realmente foi uma boa sugestão. Recomendo, principalmente para a turma aqui de Minas Gerais, utilizar, né, buscar esse material, porque é um material que dá muito certo. Perfeito. Então, vamos falar um pouco mais da instalação aqui, para a gente discutir um pouco mais com o criador Bernardo aqui sobre as instalações. Bernardo, falando aqui das instalações, então a gente viu aqui essa opção que você fez aqui com relação aos coxos, né, utilizando aí as esteiras transportadoras para poder facilitar tanto o manejo, a instalação, quanto o custo de implantação. E você também fez todo um trabalho aqui com os saleiros, com o bebedouro automático, com outros coxos. Como é que foi esse trabalho também com esses outros equipamentos que fazem parte das instalações? A gente vê aqui é uma instalação rústica, né? Mas não é porque é rústica que não precisa, tem que funcionar, né? Tem que ser prática. Então a gente tem aqui de fato os coxos com sal, e na época também do capim mais seco a gente oferece um proteinado, né? São feitos aí nos pneus. Então a gente tem pneus espalhados aí em todas as baias. Temos os bebedouros, serve que às vezes a gente tem um bebedouro no meio que atende a dois currais aqui dentro, né? Então você tem dois espaços aqui servidos por um bebedouro central automático, né? Bom, basicamente é isso, é uma instalação bastante simples, Luciano. Não tem nada para complicar, não. Algo que seja fácil de limpar e de fazer o manejo do dia a dia, né? Isso é importante, não pode ser complicado. Com a utilização, então, aqui dos coxos, saleiro utilizando pneu, e os bebedouros automáticos aqui, que facilitam também o fornecimento de água em qualidade e em quantidade para todas as baias aqui dos cordeiros e das ovelhas adultas. Bernardo, outra coisa que chama a atenção aqui no seu plantel é a sua opção aqui pelas raças Dorper e White Dorper, né? Qual que foi a sua decisão por essa escolha? Por que da raça Dorper e White Dorper aqui para o seu criatório? Bom, Luciana, aqui é uma ideia que a gente, quando começa uma criação, nós temos que pensar no nosso produto final, né? Afinal de contas, é o que a gente está produzindo e estudando, entendendo da atividade como raça, né? Para carne, realmente o Dorper, né, e o White Dorper se destacam como as raças que realmente se adaptaram muito bem à questão climatológica do Brasil. E são raças com um ganho de performance, ganho de peso, né, questão sanitária também. Então, a escolha foi pensando no produto final, né? Então, um produto final que é um cordeiro de qualidade, um cordeiro com alto rendimento de carcaça, e também pensando no caminho para se chegar até lá, né? Então, você tem que ter um caminho também que não seja de uma raça com dificuldade de adaptação. Então a escolha foi baseada nesses dois elementos. Você está satisfeito com os resultados do Dorper White Dorper? Sem dúvida. Sobretudo com o White Dorper, né? Eu estou aqui do lado do Uni, pois é, vamos mostrar esse reprodutor? É o nosso reprodutor aqui, é o produtor-chefe da Aurora da Mantiqueira, o Uni, um White Dorper. É um animal, assim, excelente acabamento. Os filhos todos, assim, é impressionante realmente como que a gente tem um resultado com os filhos desse reprodutor aqui.
E é um White Doppler, né, realmente diferenciado, né? tá um pouco preguiçoso aqui, tava dormindo, a gente acordou ele, né, Uni? Estamos atrapalhando seu cochilo da tarde, né? E o que a gente observa aqui, né? Um animal que tem um comprimento dorso-lombo, um arqueamento de costela, musculatura distribuída em toda a carcaça do animal, com paleta, com o posterior do animal, com pernil, quer dizer, é o que nós buscamos aí na produção de carne, né, Bernardo? É trazer um animal que vai transmitir essa genética para os descendentes. E você tem conseguido isso bem aqui com os cordeiros, né? É claro, não, com certeza. É claro que a gente tem alguns animais que saltam a curva, né? Mas nós já tivemos aqui animais sendo desmamados que superaram os 40 quilos aos 90 dias. Aos 90 dias. Então, a gente vê que realmente a questão genética, é claro que não é todo animal, isso são alguns animais que realmente se destacam, mas a genética conta muito, né, Luciano? É o que mostra que tem potencial genético, né? Quer dizer, sem sombra de dúvida. Tendo manejo e alimentação adequados, a genética vai exprimir a condição dela ali, né? Perfeito. Perfeito. Então nós olhamos aqui, conhecemos um pouco da estrutura aqui. Vamos ver os animais que estão a pasto, como é que é o seu manejo a pasto aqui? Vamos lá, vamos lá nos piquetes. Bernardo, aqui nós temos os animais a pasto, né? Como é que é o manejo que você fez de pastagem aqui? Como é que é o projeto aqui? O que você desenvolveu aqui na propriedade? Bom, aqui é importante ser dito que propriedade a gente tem que tentar fazer a terra o mais produtiva, né? Então, é uma área de 2 hectares. Nós temos aqui 6 piquetes dentro desse espaço, né? Separados com o arame de choque, com a cerca elétrica. E aqui os animais, eles são separados em 2 lotes, basicamente, que são os lotes das borregas e das ovelhas, que saem todos os dias pela manhã. Então logo cedo esses animais são liberados a pasto. Eles passam todo dia no pasto. Interessante que foi feito aqui esses piquetes, que todos eles se concentram numa parte comum no centro e que é aberto, né? Cada piquete tem uma outra porteira nessa parte central, onde esses animais têm sombra e água. Então o animal tem a possibilidade de pastejar e quando ele quer descansar, quando ele quer deitar, ruminar, ele tem um espaço sombreado e com água, e não importa qual piquete ele vai ter. É comum a todos os piquetes. Perfeitamente, exatamente. Né? E você tem trabalhado aqui o manejo de piquete, rotação, como é que é o manejo de pasto aqui? Sim, altura de entrada, altura de saída, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre está controlando para garantir que a gente não tenha um uso exagerado e inadequado do pasto. Então a gente sempre vai manejando a altura de entrada e a altura de saída, né? E assim vamos manejando, né? Aqui os animais, convenhamos, né? Tem uma vista privilegiada, né, Luciano? Pois é, nós estamos vendo aqui ao fundo, bem lá ao fundo, nós estamos vendo a serra lá de Carrancas, né? Exatamente. Município de Oiuroca aqui. Você está a que altitude aqui, Bernardo? Aqui nesse lugar aqui nós estamos a 1.150 metros. 1.150 metros de altitude. Inclusive isso foi um dos elementos importantes na escolha do capim. O capim que está plantado aqui é um capim que performa muito bem na região sul do Brasil, porque aqui é uma região fria, né? Nós temos madrugadas aqui próximas de 0, praticamente os meses de inverno chega-se a essa temperatura bem com muita frequência. Então precisava de ter um capim que tivesse essa condição. Então esse capim aqui... Que gramínea que é essa que está utilizando aqui? Esse é o MG18 da Matsuda, tá? Aries 2. É um capim muito utilizado, principalmente no Rio Grande do Sul, e a gente vê que teve realmente uma boa adaptação aqui, tem uma cobertura muito boa de capim, né? Isso que nós estamos gravando aqui agora é início de novembro, né? Tem mais ou menos 30 dias que de fato esse capim saiu, assim, com volume de e a gente já está não tão significativo, né? A gente ainda vai, esse pasto ainda tem uma tendência nos próximos meses a ter uma evolução boa, mas a gente vê que já está em boas condições, né? Os animais pastejam aqui todo dia e eles estão em boas condições, né? Perfeito. Então, vamos lá para ver os lotes mais próximos ali da gente. Vamos lá. Fernando, esse lote que nós estamos vendo aqui, a pasta aqui, que lote é esse aqui? Essas são as solteiras, né? Elas estão aqui, foram hoje de manhã, agora nós estamos falando aqui próximo das 3 da tarde. Já por volta das 4 horas elas serão recolhidas. Todo o tempo que o animal ele é acompanhado pelo maremano, né? Nós temos um casal de maremano aqui. Essa que está latindo aqui nos acompanhando é a Eva. Fica o tempo todo com os animais aqui e faz a guarda permanente, né? Impressionante como que esses animais realmente têm
o dom de cuidar do rebanho. E é isso, está um pouco estranhando, né? A presença. Está no papel dele, está né? no papel dele, a função dele. Exatamente. E fica o tempo todo aqui a pasto, o maremã está sempre acompanhando a pasto, sempre tomando conta. O tempo todo. O rebanho nunca é desacompanhado de maremano. Seja durante o dia, seja à noite também no aprisco. O maremano dorme no aprisco, né? Então a gente tem sempre esse que você aqui fez a divisória, são quantos piquetes que você dividiu aqui? Nós temos aqui 6 piquetes. 6 piquetes. Né? 6 piquetes aqui divididos nessa área. E é o que eu falei, aquela área ali embaixo, que aqui a gente vai dar para ver melhor onde tem aquelas árvores, ali também tem um sombrite, né, com um bebedouro, um saleiro também. Então os animais eles têm ali quando eles querem, agora já está no final da tarde, eles voltam a pastejar, mas hoje ali com o sol quente por volta de meio-dia, eles estavam ali todos na sombra, né, deitados. E é uma área comum a todos os piquetes aqui. Exatamente, exatamente. Tem sempre uma porteira de entrada, que é onde a gente está, e lá no fundo uma porteira de saída, e a gente vai manejando a abertura e fechamento dessas porteirinhas para permitir que sempre que o piquete, que o animal esteja, ele dê acesso a essa área. Né? Perfeito. Nós estamos vendo aqui no sistema semi-intensivo da propriedade aqui, município de Ururoca, criador Bernardo, nos animais que estão a pasto, no sistema de rotação de piquetes, e acompanhados aí pelos cães pastor maremã abruzês, que são os guardiões do rebanho. Bernardo, aqui no manejo de pastagem você tem um trabalho facilitado, que você tem um aprisco, né, que está próximo aqui às áreas de piquete, e os piquetes aqui tem um corredor central que direciona os animais aqui para a soltura no dia a dia, não é isso? É isso mesmo, Luciano. Então, a gente vê ali na parte superior que está o aprisco, né? Os animais descem a rampa, e aí eles acessam esse corredor que a gente está vendo aqui. Esse corredor dá acesso a todos os piquetes, então facilmente eles são direcionados para o piquete que a gente vai liberar diariamente. E no final do dia, né, fazem esse caminho de retorno. Né? E aí a gente utiliza para fazer a separação a cerca elétrica. Uma cerca elétrica feita com 3 fios e que segura assim, dá um bom resultado, os animais respeitam. Né? Esse muitas vezes é um tabu entre os criadores de ovinos, achar que a cerca elétrica não segura o ovino, não consegue separar. Nós estamos vendo aqui as categorias, aqui nós temos 2 categorias, as borregas e as ovelhas, devidamente separadas, e os outros piquetes que estão vedados, com os animais respeitando cada qual o seu piquete. Funciona bem, Bernardo? Funciona assim. Manejo que tá... Acho que o que mais segura o animal no pasto é o capim. Né? Mas depois do capim a cerca ajuda bastante, viu, Luciano? Tendo alimento, ele não tem por que sair. Exatamente. Né? Então primeiro tem que garantir o capim, mas tendo o capim, a cerca ajuda a você manejar e permitir que o espaço fique concentrado onde você quer que tenha o consumo, e obviamente depois a gente dá o descanso que o capim precisa para ele poder se recuperar. Então com certeza ajuda. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui os piquetes, a divisão dos piquetes, os animais aqui a pasto, né, um corredor central que direciona do aprisco principal, né, os animais aqui para cada piquete, e todos os piquetes subdivididos aí com cerca elétrica. Bom, olá, nós estamos aqui no município de Ururoca, sul de Minas, estamos aqui com o Bernardo Bellavinha de Araújo, proprietário aqui da Fazenda Aurora da Mantiqueira, e é a oportunidade da Expedição BR Brasil vir para o sul de Minas e começar a ver outras estruturas de propriedades, como é o caso aqui da Fazenda Aurora da Mantiqueira, que a gente vai conhecer. Bernardo, obrigado por nos receber aqui, é um prazer a gente estar aqui, obrigado por receber a Expedição BR Brasil. Queria que você contasse um pouco dessa sua história na ovinocultura, como é que começou a ovinocultura e por que da sua escolha aqui na propriedade pela ovinocultura. Bom, primeiramente, obrigado a você, Luciano, parabéns aí pela iniciativa com o BR Brasil, é uma grande satisfação tê-lo aqui visitando a propriedade. Prazer é nosso. Bom, na verdade a ovinocultura aqui, ela nasce da ideia de se fazer um consórcio com uma outra atividade já implementada na propriedade, que é da olivicultura, né? Ok. Então, essa propriedade, o início, ela é recente, é uma propriedade adquirida no ano de 2020, com o objetivo de se implantar aqui um pomar de oliveiras para extração, produção do azeite, né? É um ciclo longo, a olivicultura, então as primeiras produções elas se dão 4 anos a partir do plantio, e mesmo assim existe uma rampa de crescimento dessa produção.
de tal forma que é realmente uma atividade onde se tem um longo período até começar a ter algum tipo de retorno com essa atividade. E não é novidade, é uma atividade, a ovinocultura em consórcio com a olivicultura já é algo que se tem, né, no sul do país, já algumas propriedades. Também quando a gente olha para a região do Mediterrâneo, na Europa, que é de onde as oliveiras originalmente são originárias, né? E também já é uma tradição. Exatamente. E aí, lendo sobre essa possibilidade, entendendo um pouco mais da ovinocultura e também, principal, sendo um apreciador da carne de cordeiro, né? Que para mim é uma carne espetacular, eu sempre admirei muito essa carne, sempre consumi bastante. Veio então a ideia de se fazer esse projeto unificado em consórcio, né? Então é assim que é o nascimento da atividade nessa propriedade. Aurora da Mantiqueira aqui, nós temos 2 focos principais, que é a produção de azeitonas, voltado para azeite, né? Produção de azeite próprio, e a ovinocultura, que em breve ela entra aí no consórcio, nos espaçamentos, no arruamento das oliveiras, né? Então você veio hoje, nós estamos numa fase aqui na propriedade onde você está maturando as 2 atividades. Então na fase já está com as oliveiras implantadas, na fase de crescimento, ao mesmo tempo que você já vem estruturando a produção de ovinos. Exatamente, né? As primeiras oliveiras aqui, elas foram plantadas no mês de novembro de 2020, então agora elas estão completando 3 anos, então, um ano antes da primeira produção. E as ovelhas aqui, o projeto se iniciou em janeiro de 2022. Então agora em breve faz 2 anos do início dessa atividade. Então sim, podemos dizer que as 2 atividades, elas então ainda numa fase inicial, né, uma fase certamente de muito aprendizado. Claro, e você vem na realidade planejando as 2 atividades para que elas lá na frente se encontrem esse objetivo de fazer o consorciamento aqui, né? Exatamente. O espaçamento das oliveiras é um espaçamento relativamente grande, ele tem corredores de 7 metros. 7 metros. E entre plantas 5 metros. Ah, perfeito. Então a gente tem realmente uma boa área que permite ali o pastejo dos animais e que vai trazer benefícios para ambos, né? Tanto para a oliveira quanto para a ovinocultura, né? Essa propriedade, desde o seu primeiro momento, é uma propriedade onde se busca muito a produção sustentável, né? Então eu acredito que a produção sustentável ela se dá, em primeiro lugar, do uso racional e otimizado da terra, né? Perfeito. Então essa é uma propriedade relativamente pequena, mas eu te digo que não tem 1 palmo quadrado daquilo que se pode produzir nessa propriedade, obviamente preservando as suas áreas de reserva, mas da sua área que, digamos, é produtiva, a gente não tem um palmo quadrado que esteja desperdiçado. Exatamente. Então, é uma produção sustentável. Se a gente pensar que um dos desafios, principalmente aqui na nossa terra, com o nível de pluviometria que a gente tem, com a insolação, nós temos um grande desafio de controlar aquela vegetação que nasce nos corredores entre as oliveiras, e que, digamos, não é uma vegetação desejável, ela começa a determinado ponto competir com as oliveiras. Perfeito. Então, quando você insere as ovelhas ali, e as ovelhas começam a pastejar aquela matéria verde, e ao mesmo tempo, através das fezes, também começa um processo ali, né, de melhorar aquela terra, a gente tem um benefício ali dentro desse ciclo. E reduz, inclusive, o uso do agroquímico. Você vai ter as ovelhas fazendo o papel ali da manutenção da capina, né? Vai ser uma capina animal, natural, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que se você otimiza o uso dessas áreas, né? Exatamente. Falando aqui da ovinocultura um pouco, né? Nós estamos falando aí de um período ainda relativamente recente, né? Ainda vai se completar 2 anos agora em janeiro. Na implantação da atividade, o que você teve como desafio aqui da ovinocultura? Quais foram os seus desafios aqui da implantação? Eu acho que, como toda e qualquer atividade, sempre, todo o início, ele é um momento onde o desconhecimento da atividade, né? Por mais que você procure buscar informações, mas outra coisa é quando aquilo vem para a prática, né? Então, o aprender fazendo é um grande desafio de todo o início da atividade. Todo problema, um dia ele ocorre pela primeira vez, né? E o que eu acho que a gente precisa ter é a capacidade de gerar o aprendizado quando esses problemas surgem. E ver o que pode ser melhorado, seja no manejo, seja na questão nutricional, enfim, não importa o que, mas todo problema deve ser uma fonte de aprendizado para que aquilo ali gere um desenvolvimento e aquele problema não se repita ou se repita com menor intensidade. Exatamente, né?
Então, assim, eu acho que, de maneira geral, uma nova atividade, né, convenhamos, não é uma atividade, assim, simples, é uma atividade que requer dedicação, ela tem os seus percalços. Mas aí é importante você ter a quem recorrer, né? Então tem pessoas que suportam esse projeto desde o início, que são pessoas que ajudam muito, está acontecendo isso, então como que a gente pode resolver o problema, buscar uma solução, e assim a gente vai. Então, assim, embora seja um espaço curto de tempo, né? Nós estamos falando de 2 anos, mas eu comparo hoje com os primeiros meses, já é uma diferença. Hoje já tem uma atividade que já tem sua rotina, que já está relativamente madura. Os problemas iniciais já estão superados, ou menos problemáticos. E mais controlados, sem sombra de dúvida. Mas tem algum ponto mais nevrálgico, vamos dizer assim, que você destaca como um gargalo dentro da atividade da ovinocultura? Eu acho que a verminose, né, é um grande desafio, né? Até falando que aqui o seu sistema de produção é um sistema semi-intensivo. Nós vamos ter a oportunidade de olhar, ver os animais ali, os animais estão a pasto aqui, né? Boa parte do rebanho está a pasto. Exatamente. Então vão a pasto, então a gente precisa ter o controle dessa verminose, né? Então como fazer o seu ciclo de vermifugação adequado, como você não deixar um animal entrar num estágio avançado e antes que ele chegue lá você já tenha medidas para tentar controlar aquela infestação, né? Como você pode utilizar de produtos para controlar a verminose no pasto, né? Então a gente tem que se cercar de várias coisas para realmente controlar esse que eu acho que é o maior desafio aí da ovinocultura, né? Nesse esquema que você tem aqui do sistema semi-intensivo, você tem utilizado algumas ferramentas aí no controle da verminose. Que ferramentas você pode destacar aqui como principais aqui do manejo? Bom, então eu acho que tem que ter o ciclo de vermifugação já pré-definido, né? Então aqui nós temos quando a ovelha ela vai para o pré-parto, ali é um momento onde ela recebe uma dose do vermífugo, né? Vacina e vermífugo. Quando ela retorna pós-parida, após o momento em que a gente já vai começar o início da mamada controlada, que aqui no caso são 45 dias, e ela vai retornar ao pasto, ali também ela tem uma dose de vermífugo. E a gente aproveita também as ocasiões onde a gente passa o ultrassom, e isso acontece aí com intervalo não mais de 60 dias, para também verificar a famácia dos animais, e algum animal que naquele momento está apresentando uma famácia que já necessita de vermífugo também, a gente trata. Então esse Então você tem vermifugação estratégica das categorias em momentos adequados, a utilização do método famácia como indicador também para ir verificando esse nível de infestação. E na pastagem, como é que você tem controlado isso na pastagem? Estou fazendo o uso do bioverme. Você utiliza o bioverme aqui? Isso. Começamos aqui a utilização do bioverme, aparentemente com resultados realmente positivos. Assim, o animal vem respondendo melhor. Parece que a situação, a gente está vendo um score corporal dos animais melhorou após o uso do bioverme. Então é um indício de que está fazendo efeito, que está reduzindo a taxa de infestação e os animais estão conseguindo ter uma performance alimentar melhor. Para quem não conhece, o Bernardo está comentando aqui de um produto recente no mercado, na ovinocultura em especial. Bioverme é um produto que você utiliza misturado ali ao sal mineral, na proporção de 1 kg de bioverme para 30 kg de sal mineral, que é um fungo, né, que é liberado nas fezes da pastagem e faz com que haja o controle da larva, onde 95% da verminose está presente na pastagem. Então o bioverme tem essa função de utilizar, e aí esse uso aqui para você tem sentido que tem tido um efeito aqui. Sendo positivo, sim. Eu percebo isso no score dos animais que melhorou. E né? Você tem um trabalho também aqui você tem a divisão de piquetes também aqui, né? Seus piquetes são todos divididos. Também. A gente controla a altura de entrada, a altura de saída, e vai fazendo a mudança dos piquetes, a rotação dos piquetes conforme a necessidade. E isso também é uma forma da gente diminuir, né? A gente garantir que o animal ele vá mudando e o ciclo do verme principal, que é, né, após os 7 dias que a gente tem aquele piquete naquele momento já desocupado no seu momento de vazio sanitário, né? É importante o produtor que está nos ouvindo aqui, né, entender que o controle da verminose na propriedade ela passa por várias ferramentas, né? Nós temos um mix de ferramentas, nós estamos falando aqui de vermifugação estratégica, utilização do método famácia, utilização do bioverme, que é o controle da verminose na pastagem, e também a rotação de piquetes
fazendo com que haja um descanso e um vazio sanitário. Então são ferramentas para você conviver com a verminose e controlar a verminose da propriedade. E hoje você pode dizer que a verminose aqui está controlada, você não tem tido... Você disse que lá no início você teve muito problema de verminose. Olhando lá para trás e olhando hoje, o cenário é bem diferente? Não, sem dúvida é uma situação que hoje dá uma maior tranquilidade, mas continua sendo algo que não se pode descuidar. Sim, né? com certeza. Tem que permanecer sempre atento, porque o verme é oportunista. Sim. Então, se você não cuida, ele Baixou vai lá, a imunidade, ele aproveita uma oportunidade e ataca, mas sim, uma condição hoje certamente mais segura. Perfeito. Vamos falar um pouco mais aqui, agora no próximo bloco, falando aqui da estrutura da propriedade, da escolha da genética e da comercialização da produção. Bernardo, nós estamos falando aqui das instalações, né? No início, a sua opção aqui pelo ovil suspenso, né? Com ripado. Mas você já tem uma ideia hoje de fazer alterações disso. Como é que é o projeto? O que você está pensando aqui em termos de ampliação futura? Exatamente. Quando a gente olha para frente, Luciano, esse projeto é um projeto que, quando ele crescer, tem uma outra parte da propriedade, né, então nós vamos ter uma estrutura lá no chão, todas as matrizes solteiras, elas serão destinadas para esse local, não será uma estrutura suspensa como essa. Vai ser no piso chão batido. Chão batido, tá? Vai ter uma estrutura com coxo, vai ter ali um solário, serão recolhidas à noite, então o projeto, assim, sob perspectiva de manejo, ele vai permanecer semelhante, porém numa estrutura de chão batido. Chão batido. E essa estrutura aqui, com o avançar do projeto, vai ser uma estrutura dedicada ao pré-parto. Aqui os animais vão parir, vão ficar com seus filhos até os 45 dias, né? E depois elas retornam para esse espaço. Então aqui vai ser pré-parto, pós-parto e vai ser também destinado ao confinamento. Então esse aqui é o objetivo futuro desse aprisco elevado. E você já está trabalhando em ampliação, você já começou inclusive no chão batido, né? Com a exato, exato. Bom, o que aconteceu, né? O rebanho foi crescendo, a recria foi chegando, foi batendo ali seus 8 meses, entrando em idade reprodutiva. Então a gente precisava criar mais um espaço para uma nova categoria que estava chegando, né? Que eram as recrias da fazenda. Então nós criamos esse espaço aqui, era um canto perdido da propriedade, aqui estava nascendo mato, a gente não estava utilizando para nada. Então decidimos fazer esse cercado aqui, botar ali um pequeno telhado para abrigo de chuva, e aqui fazer um coxo, aí numa área mais abrigada, né? Para que essa recria toda tenha. Então elas vão a pasto, retornam para cá no final do dia, um macho sempre com elas aqui durante a noite, e aqui tem a estrutura aqui para esses animais. Você já continuou utilizando aqui a estrutura dos coxos, né, como você falou, utilizando aí já as esteiras, né, transportadoras, mantendo esse mesmo padrão de instalação. Exatamente, foi algo que deu certo, né? Então se deu certo, não justifica a gente mudar. Então usamos com o mesmo padrão aqui, uma estrutura mais simples, né? Comparado com um aprisco elevado, então requer um investimento menor, mas como a gente vê aqui, atende perfeitamente, né, ao que se propõe fazer. Então está funcionando muito bem. E nós já temos então a parte da instalação já no chão batido, onde ficam aqui as borregas que estão já na fase de monta e que já são utilizadas aqui nesse espaço. Nós vamos a pasto durante o dia e ficam à noite nesse espaço aqui já com as instalações no chão batido. Nós estamos falando aqui da genética, né, que foi a opção aqui da propriedade. Nós estamos vendo aqui o reprodutor White Dorp com bom, que exprime exatamente o que a gente busca nos animais voltados para a produção de carne, né? Uma boa musculatura, pernil, comprimento dorso longo. E a gente vê isso, o resultado dos filhos aqui, né, Bernardo? Quando a gente começa a ver os animais que estão nascendo, peso ao nascimento aqui, tem tido um bom peso ao nascimento. Como é que está a sua média aqui de peso ao nascimento? Acho que ainda tem um espaço para melhorar. Nós estamos aí pesos na casa dos 4 quilos. Média de peso ao nascimento. Acho que ainda temos espaço para melhorar nisso. Acho que talvez é um manejo do pré-parto que pode ser melhorado. Mas acho que está dentro. Você tem desmamado aqui com que idade? Qual que é a sua meta de desmame? Como é que é o manejo? Que idade? Aos 90 dias. 90 dias ocorre o desmame, né? E aí a gente busca uma média de 30 quilos. Hoje nós estamos com uma média de 28 quilos. 28 quilos de média aos 90 dias. Aos 90 dias, né? E aí fêmeas e machos, estamos falando dos dois. Então é isso que a gente vem trabalhando aqui, né? É importante também manter as matrizes em bom score durante o período todo de fundamental, né? De amamentação, né?
Então por isso que a gente tem que cuidar também para que a gente não tenha perda nas matrizes. E aí nós estamos vendo o resultado aqui já dos cordeiros, das borregas nascidas aqui na propriedade. E percebe toda essa transmissão genética aqui com o resultado aqui dos cordeiros. Então esse lote aqui é um lote já de cordeiros desmamados, né, que está uma fase de crescimento e os machos na fase de engorda. Né? Exatamente, exatamente. Aqui nesse lote aqui, se eu não me engano, nós estamos com 2 machos, o restante de fêmeas, né? São animais aqui que na média devem estar com seus animais aqui. Os machos são um pouco mais jovens, os machos estão com 4 meses, mas as fêmeas aqui devem estar aí entre 4 e 7 meses. Né? Você tem esses animais que vão para abate, do nascimento ao abate, 100% confinado. 100%. Esse é o lote que fica confinado. 100% confinado. O animal que né, o produto final, que é o cordeiro, é um cordeiro que fica o tempo todo confinado, ele não vai a pasto. Qual que é a sua média de idade e peso que você tem conseguido encaminhar por frigorífico aqui na comercialização? Nós estamos hoje trabalhando com 5 meses e uma média de 40 quilos. 40 quilos aos 5 meses. Exatamente. Perfeito. Bom, perfeito. Estão vendo aí os animais aqui do criatório Bernardo, aqui no município de Alviroca. Bernardo, atualmente aqui na propriedade, né, Aurora da Mantiqueira, como é que está o rebanho hoje? Como é que está a sua visão de futuro? Nós estamos falando de 2 anos só, né, na atividade, uma atividade está recém-implantada, mas como é que está hoje a ovinocultura aqui? Qual que é a sua previsão de futuro? Qual que é a sua meta? Quantas matrizes você quer chegar? Perfeito. Bom, Luciano, hoje aqui o rebanho é um rebanho Dorper, né, 3/4, 7/8 Dorper. Tenho 2... White Dorper predominantemente e agora mais recente um reprodutor Dorper também. Né? Antes da gente falar da evolução do rebanho, vamos pegar esse gancho aqui da genética. Vamos lá. A sua escolha aqui pela genética, pelo Dorper, White Dorper aqui, tem uma razão de ser? Qual que foi a sua decisão pela raça? Bom, a decisão foi olhando o produto final. Né? Aqui a produção é uma produção para cordeiro. E quando a gente olha o produto que hoje o mercado demanda e que tem um bom resultado na nossa região, realmente todos os números mostram, conversando com outros criadores, que o Dorper e o White Dorper é aquela raça que tem o melhor resultado. Então, foi realmente pensando no produto final, né, no cordeiro, que vem a escolha da raça para se trabalhar, exatamente. E é importante, né, mais uma vez, a gente chamar a atenção aqui do criador, aquele que está querendo entrar na atividade, ou mesmo quem já está na atividade. Nós temos raças hoje adaptadas para qualquer região do Brasil. O importante é você, como o Bernardo coloca aqui, definir o foco. Se o meu foco é lã, eu tenho raças específicas e definidas para a produção de lã com muita capacidade. Se o meu negócio é leite, eu tenho raça para leite. Se o negócio é carne, eu tenho raça focada em carne. Então a decisão da raça vai em função do foco, do objetivo da propriedade, e é isso que o produtor tem que estar atento, né? Essa decisão é fundamental nisso. Exatamente, né? A gente tem que estar atento ao produto depois, que vai ser o produto fim da atividade, né, Luciano? E como é que está, usando o nosso mineirês e onde que eu estou, para onde que eu vou? Como é que está as perspectivas aí de futuro aqui da Aurora da Mantiqueira? Bom, quando a gente pensa no projeto futuro, então eu entendo que sim, ele ainda está, nos primeiros anos, ainda está engatinhando esse projeto. Né? A definição do potencial da propriedade, para mim, ele deve partir da sua capacidade de produção de alimentos da propriedade. Okay. E aqui, dado a área que, né, a fazenda possui, e a área que é destinada principalmente para a produção de volumoso, o número que eu entendo que é o limite aqui de produção seria para 400, 500 matrizes, que é aqui o foco desse projeto. Né? Que é o que você tem em termos de, falando aqui como o Bernardo colocou, quer dizer, o fator limitante é a produção de alimento, quer dizer, até onde a produção de alimento permitir, o rebanho pode crescer em função com conforto, com segurança, com planejamento adequado alimentar. Né? Perfeitamente, perfeitamente. E aí as análises que já foram feitas, né? E aí vai depender um pouco da utilização, se vai ampliar a área de capineira, se talvez vai realmente destinar uma área para roça de milho anual. Essas são definições que ainda vou definir para maturar o pensamento aí. Mas seja num caminho, seja no outro, o número final seria aí de 400 a 500 matrizes. Lembrando que hoje nós estamos aí na casa das nossas 100 matrizes aproximadamente. Falando aí em perspectiva, visão de futuro, você espera chegar aí com o rebanho lá no final? Com quanto tempo você imagina que você vai chegar nesse projeto final lá na frente? Luciano, eu estou preocupado mais em caminhar com qualidade do que com velocidade. Okay. Né? A gente tem que dar um passo de cada vez, um passo seguro. Eu não
não tem, né, possibilidade, tem às vezes muita disponibilidade de tempo para que acelere muito esse projeto e aí em algum momento a gente encontra um desafio que a gente ainda não está preparado e pronto para poder né, administrá-lo. Mas eu acredito que assim, dentro do avançar, né, e por enquanto o crescimento tem sido um crescimento dentro da própria propriedade, então estou mantendo toda a recria na propriedade, produção de borregas, elas estão ficando. Então esse crescimento, aí, se a gente fizer uma extrapolação, possivelmente aí no intervalo de 4 anos a gente conseguiria chegar a isso. Mas isso também abre uma oportunidade para talvez alguma compra de animal, aí, oportunidade de mercado e tudo. Isso vai depender, obviamente, do planejamento, da organização e à medida que o projeto for crescendo de forma orgânica. Mas a preocupação maior da propriedade é realmente crescer com qualidade, com os pés no chão, né? Produzindo um produto final de qualidade. Então, aquele que compra, né, o produto final, ele na verdade é que define o que ele quer. O consumidor é que manda no negócio. Exatamente. Então você tem que produzir. Se a gente não tiver um produto de qualidade, não vai sair. Então é focado exatamente nisso, né? E aí vamos caminhar. A gente não tem pressa, mas vamos caminhar o mais rápido que a gente consegue caminhar. Falando em produto de qualidade, na produção de cordeiros, né, você tem conseguido aqui hoje resultados positivos aqui na produção de cordeiros. Você tem um bom peso ao nascimento, um bom peso ao desmame, do desmame ao abate. Como é que está essa relação aqui hoje, pensando aí do nascimento ao abate, como é que tem sido o seu resultado aqui na propriedade? Eu acredito que são resultados para 2 anos satisfatórios, são resultados que, né, para uma produção que ainda está longe de ser madura, eu acredito que são satisfatórios, mas obviamente tem a oportunidade de melhorar e isso é o que nos faz motivar todo dia para ir buscar. Então, os desafios a serem buscando superados. Um pouco de números. Nós estamos aí na casa, nos nascimentos, peso médio 3,5 kg, 4 kg, então vamos botar aí 3,700 mais ou menos peso ao nascimento. Depois o desmame aos 90 dias, ali nós estamos com 28 quilos de média, sendo que é um bom resultado. E os animais que saem aqui, os cordeiros, eles estão saindo na média com seus 40 quilos com 5 meses de idade. Tá? Então, ali entre os 90 aos, me ajuda a fazer 150 dias, eles ganham ali mais 10, 12 quilos e chegam nos seus 40 quilos e é o que tem sido produzido. Falando em números aqui, né? Você é engenheiro de produção, mas independente aqui da sua profissão na engenharia de produção, nós estamos falando de índices, de indicadores, né? Muitas vezes os produtores, a gente comumente a gente vê às vezes em grupos de WhatsApp, etc, o pessoal discutindo preço final, etc, mas muita gente esquece de avaliar o que está acontecendo na propriedade. Você falou de indicadores de peso ao nascimento, peso ao desmame, ganho de peso diário, né, o peso ao abate, aí nós vamos falar aí de taxa de fertilidade das matrizes, nós vamos falar de prolificidade. É importante ter os indicadores, anotar e avaliar esses indicadores? Sem dúvida. Né? Não dá para ter uma atividade dessa no escuro. Né? Os números é que vão mostrar o caminho e vão também estabelecer aonde você quer chegar, né? Os seus parâmetros, os objetivos da propriedade para cada um dos indicadores. Então é fundamental controlar, né? Agora também é fundamental escolher aquilo que você quer controlar. Claro. Né? Eu acho que ter um emaranhado de indicador se você não consegue avaliar. E não sabe o que fazer com aquilo. Então eu acho que cada atividade aí deveria escolher realmente os seus números principais e aí persegui-los, né? Persegui-los, estabelecer uma meta e tentar buscar aquela meta. É importante, né, a gente sempre enfatizar, quem não mede não tem condição de gerenciar, né? Se você não tem informação, você não tem como gerenciar, saber custo, para saber se o preço de venda está vantajoso ou não está vantajoso. Quer dizer, avaliar o que está acontecendo é fundamental dentro do processo, né? Nenhuma dúvida, com certeza. Assistência técnica, como é que você está aqui de assistência técnica? Desde que você começou, como é que tem sido essa relação da assistência aqui? Você acha importante? Como é que tem acontecido aqui na propriedade? Não, sim. Desde o início, assim, procurei me cercar, né, de uma assistência técnica formal, então profissionais que dão suporte aqui à propriedade, tá? Além disso, faço parte do grupo do Senar, né? Você tem uma TG aqui. Perfeito. Então tem um atendimento aqui mensal, que ele começou esse ano, então isso também é muito positivo. E também com a rede de relacionamento. A gente tem que buscar, né, estar próximo de pessoas que têm já anos de atividade, que têm muita experiência, que já passaram pelas dificuldades que a gente passa nesse momento,
para que essas pessoas, né, e todas elas sempre muito solidárias, eu acho que essa força da ovinocultura é algo muito legal, as pessoas ali procuram compartilhar o conhecimento, permite essa troca de informação. Exato, e isso vai ajudando a gente a encontrar os melhores caminhos quando as dificuldades vêm. E esse é um outro detalhe que a gente gostaria de chamar a atenção aqui nessas visitas onde a Expedição Bear Brasil tem passado, né? Informação, né? A busca de informação, quer dizer, a atividade que em algumas situações ela não é tão... o produtor não tem tanta familiaridade, né? Muitas vezes não é tradição da região. Como é que você vê essa questão da assistência técnica, da troca de informações, a troca de experiência, visita entre propriedades? Como é que você enxerga isso, pensando lá atrás, quando você entrou na atividade e hoje você aqui? Eu acho que não teria nenhuma possibilidade, assim, eu nem imagino que seria iniciar uma atividade dessa sem ter com quem contar, né, com pessoas que conheçam. Então isso para mim é fundamental, desde o primeiro momento. Então quem imagina iniciar nessa atividade, né, já imagina, olha, quem vai ser aquele ponto focal no momento em que eu tenho alguma necessidade, alguma dúvida, né, e as dúvidas são muitas. É claro, os grupos de WhatsApp podem ajudar muito e ajudam, acho que esse fortalecimento aí da cadeia dos produtores, mas é importante o conhecimento, principalmente eu que não sou da área, não tinha histórico de outro tipo de atividade pecuária, então sim, você precisa buscar o conhecimento e a assessoria técnica faz todo sentido. Perfeito. Então, vamos caminhar aqui com a nossa conversa, vamos falar agora no próximo bloco sobre comercialização da produção, né, e como é que está sendo o direcionamento do mercado aqui dos animais produzidos aqui na Aurora da Mantiqueira. Fernando, nós estamos agora aqui numa área que você está trabalhando a produção de volumoso, né? Dentro da sua estratégia aqui, como é que tem sido o seu planejamento aqui de produção de volumoso para o ano todo? Bom, aqui nós estamos justamente na área que nós fizemos o nosso plantio de milho, né? Então esse milho aí está com 20 dias de plantado. Pelo visto aqui nós vamos ter um bom resultado, já pegou, né? O milho todo voltado para a produção de silagem? Silagem, exatamente, destinado para silagem, né? Nós temos lá no fundo o aprisco, que a gente consegue ver daqui. Existe uma capineira em torno do aprisco, né? E tem uma extensão dela margeando aquele piquete lá de cima. Então, para a gente poder sempre ter produção de silagem. Do capiaçu a gente faz a silagem de capiaçu também, né? E a ideia aqui é esse ano fazer essa safra de milho e uma vez a gente colhendo milho, fazer a safrinha também. Né? Então a produção de alimento aqui é toda ela na propriedade, 100% volumoso 100%. Produzido por você aqui. Não entra nada de volumoso para as ovelhas que não seja produzido aqui na propriedade. Nós estamos vendo aqui a área de plantio de milho voltada à produção de silagem, né? Mais ao fundo a capineira. E já logo ao lado do aprisco aqui, também margeando aqui onde nós estamos, as áreas dos piquetes dos animais que ficam a pasto aqui. Bom, Bernardo, nós falávamos aqui da produção de volumoso, né? Então você tem aqui a produção de milho, que está aqui ao fundo, para silagem, né? Nós temos lá a capineira, que você também fornece in natura também silagem, e a área de pastagem. Mas tem uma parte do projeto aqui da fazenda também que tem uma particularidade, né? O que é esse projeto em si, como é que vai ser esse projeto com a ovinocultura? Exatamente. Aqui a ideia é, de fato, ter um consórcio entre duas atividades, que é a olivicultura e a ovinocultura, né? Então, toda essa área que nós estamos vendo aqui, Luciano, é onde estão plantadas as oliveiras, né? Então, isso que a gente vê até o fundo são as linhas de plantio. Essas oliveiras foram plantadas exatamente há 1 ano, então são novas, são recentes, precoces. A produção começa, espera-se uma produção a partir do 4º ano, né? E realmente a gente tendo essas oliveiras maiores, a ideia é a gente realmente preencher todos esses corredores, são corredores grandes, o espaçamento é de 7 por 5, então nós temos corredores de 7 metros de largura, a gente poder utilizar esses corredores para o pastejo das ovelhas. Então aqui vai ser um consórcio com a ovinocultura e a olivicultura, onde as ovelhas entram pastejando, mantendo as áreas. Exatamente. E é um projeto sustentável, né? Se a gente pensar que a prática de ter as ovelhas junto das oliveiras, nós estamos economizando na questão da roçada, elas vão fazer, né, através do pastejo, elas vão fazer todo o controle aí
do crescimento aí de toda essa matéria verde que tem aí nos corredores. Elas, ao mesmo tempo, por estarem aqui, elas também ajudam na fertilidade do solo, né? Então nós temos um complemento interessante dessas duas atividades. Então, como a ovinocultura ela é mais recente, ela é mais precoce, nesse momento nós estamos com áreas separadas, apartadas. Então tem a área das ovelhas e tem a área das oliveiras, mas chegará um momento desse projeto que isso vai se consolidar e aí vai ter uma utilização realmente consorciada. Você acredita que começa a vir com as ovelhas aqui junto à área da olivicultura a partir de que idade ou com quantos anos das oliveiras? Nós estamos imaginando que com 2 a 3 anos elas já adquiriram um tamanho suficiente, já estão realmente fortes o suficiente, que a presença das ovelhas não vai ser um problema, né? Lembrando sempre que a gente também tem que garantir um volumoso de qualidade, né, um capim de qualidade para que elas pastejem e não atrapalhem, não queiram mexer com as oliveiras, né? Então esse é o que a gente espera que vai acontecer. E em breve nós vamos ter aqui na propriedade também o azeite sendo produzido aqui na propriedade. Perfeitamente, se Deus quiser, essa é a ideia, é ter a produção de azeite aqui, extraído na propriedade. Então esses aí são os planos futuros. Então, em breve nós vamos vir aqui comer um quibe cru, um cordeiro produzido aqui com azeite produzido aqui na propriedade, é isso? Convenhamos que são 2 alimentos riquíssimos, cheios de sabor, né? Tanto a carne de cordeiro, quanto um excelente azeite. Os azeites brasileiros, eles vêm se destacando muitíssimo pela qualidade, ganhando concursos internacionais. Todos os cantos que os azeites brasileiros vão, eles são premiados. Então sim, a ideia é ter um excelente azeite produzido aqui e que ele possa acompanhar aí uma boa carne de cordeiro. Perfeito. Nós estamos vendo aqui na propriedade a atividade também aqui da olivicultura, né, a produção de azeitonas voltada para a produção de azeite, onde em breve é essa área onde o espaço, no espaçamento, nos corredores, vai ser utilizado para pastejo com os ovinos aqui da propriedade. Bom, Bernardo, falando aqui da comercialização da produção, né? Mesmo sendo uma atividade ainda recente na propriedade, mas você já tem frutos, né, de cordeiros produzidos aqui. Como é que tem sido essa comercialização? Tem tido dificuldade para comercializar? Como é que você vê o mercado do cordeiro? Né? Como é que você tem trabalhado isso? Perfeito. Bom, o projeto, quando ele se iniciou, eu já tinha em mente que chegaria um momento em que eu precisaria, de fato, buscar aquele que seria o meu cliente, né? Okay. Então, quando ele foi se aproximando ali da data onde eu teria os primeiros cordeiros sendo produzidos aqui na propriedade, eu busquei, e tenho até uma facilidade de ser relativamente próximo aqui da minha propriedade, o Dr. Edson, tá? Da Divina Vale. Divina Vale, aqui em Lavras, né? Um abraço, doutor Edson. Você tem uma parceria, inclusive é um dos patrocinadores aqui do projeto. E aí eu aproveitei uma ocasião que ele estava em Lavras, né? E pedi a ele se ele teria um tempo para me receber para uma reunião. Estive em reunião com ele, contei sobre o projeto, contei sobre o que seria o consórcio com a olivicultura, um pouco de planos futuros desse projeto. E falei com ele, olha, o meu interesse realmente é ter uma relação de longo prazo e ter realmente um foco, produzir com a qualidade que o seu negócio precisa. Então me conta o que você precisa e eu vou fazer o máximo esforço para produzir aquilo que você está me pedindo.
E a gente forma uma parceria de longo prazo dentro de um modelo que seja, né, vantajoso, um ganha-ganha para ambos. Fui muito bem recebido, ele me contou também do projeto muito ambicioso ali de crescimento, né, estava inaugurando aquela unidade processadora, então fiquei muito satisfeito de ver ali realmente a grande qualidade, que é muito importante também, a gente que tem uma atividade laboriosa, que a gente se dedica tanto, a gente saber que o produto final é um produto valorizado. Né? A gente quer que o produto final seja valorizado. Isso dá muito orgulho e satisfação. E eu vi que esse projeto dele tinha essa característica. Então, desde então, minha primeira produção, eu foco 100% da venda já tem sido lá. Para ele, nunca procurei outro comprador. Enquanto a gente tivesse combinado, esse combinado estiver funcionando bem, for bom para os dois lados, a coisa funciona. Exatamente. Hoje, comercialização para você, que a Aurora da Mantiqueira não é problema. Exatamente. Por enquanto não foi problema. Quando chega o momento, eu formo os lotes muito homogêneos, dentro da qualidade que ele me pediu. Aí a gente vai, combina, eu marco uma data, eu faço a entrega na propriedade dele, e assim vem acontecendo desde então. Fernando, nós estamos aqui com atividade aqui na propriedade, você está trabalhando aqui a produção, né, de oliveiras, produção de azeitonas, focada aí em futuro breve já com a produção de azeite. Estamos aqui com a ovinocultura e nós estamos aqui numa região cercada de uma paisagem natural, né, que é muito explorada aqui para o turismo rural também. Você vê uma possibilidade de agregar essa atividade aqui também? Você acha que isso passa na sua cabeça em algum momento? Porque a gente sabe de várias propriedades que trabalham com a olivicultura, trabalhando no turismo rural, da pessoa ir lá, colher azeitona, conhecer, fazer, ter uma degustação. Sim. Você acha que pode chegar um momento disso aqui? Ou não pensou isso ainda? Ainda não sei, não tem uma definição sobre isso. Pode ser um negócio futuro? Pode. Realmente tem algumas propriedades que têm feito um trabalho maravilhoso de turismo rural, né, que permitem que a pessoa, o visitante, conheça, explore esse mundo, que é um mundo muito novo aqui no Brasil, da olivicultura, né? Então, pode ser uma coisa assim futura, assim, né? Meu pomar ainda não está em produção, então a primeira fase espera-se uma produção já a partir do próximo ano, mas a maior parte do meu pomar é mais jovem ainda, então a produção se dará daqui a 3 anos. Então podem ser sim planos futuros lá na frente. Realmente. Não está no radar por enquanto. Por enquanto ainda não está no radar, não, mas pode ser sim, né? O pomar, as oliveiras, e principalmente em consórcio com a ovinocultura, torna a paisagem uma paisagem maravilhosa, né? E aqui nós estamos no alto, né? Então nós somos rodeados de montanha, 360 graus de montanhas. Então a gente tem uma paisagem aqui realmente muito, muito privilegiada. Compõe muito, né? Bom, Fernando, nós vamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, da entrevista, mas a gente não poderia deixar, né, de estar aqui na visita. Primeiro eu queria dar os parabéns, tive a oportunidade aqui de conhecer a propriedade aqui, a Aurora da Mantiqueira. É fantástico o trabalho que você está fazendo aqui, a produção de oliveiras, já com a estrutura toda montada, com a estrutura que a gente viu aqui do rebanho, né, a estrutura de instalações, o manejo que você está fazendo. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, a gente fica feliz de ver, né, você, embora novo ainda na atividade, mas já entrando com muito profissionalismo, com muita dedicação, com paixão na atividade. Então, parabéns pelo que a gente está vendo. Eu queria que você deixasse aqui, para quem nos acompanha aqui na Expedição BR Brasil, a sua mensagem, a sua visão da ovinocultura, né, o que você poderia estar trazendo aqui para os criadores que já estão na atividade e para aqueles que pretendem entrar na atividade. Bom, vamos lá. Então, eu também agradeço suas palavras. Queria também dar os parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Né? Não tenho dúvida que a ovinocultura e a caprinocultura no Brasil tem um grande espaço para crescimento. Sim. E com certeza trabalhos como esse que você está fazendo tem todo o potencial para crescer essa atividade, fazê-la cada vez mais forte. Bom, sobre a ovinocultura, realmente assim, é uma atividade apaixonante, né? Esses animais, assim, você vê um nascimento de um cordeiro, você cuidar daquele animal, ver o quanto o animal consegue responder para você quando você faz o manejo correto, e depois você chega no final e tem um produto de qualidade. Realmente é algo muito satisfatório, é algo que dá um enorme orgulho, né? A gente estar e contribuir dentro dessa cadeia. As mensagens que eu dou exige dedicação, né? Então não é uma atividade que você simplesmente ela vai acontecer ao acaso.
Então, se cercar por conhecimento, procurar ter metas, procurar traçar os objetivos da propriedade, persegui-los com a ajuda de mão de obra e conhecimento técnico é fundamental, e assim, e dando um passo por vez para que a atividade vá se estruturando. Muito importante, eu acho que qualquer atividade hoje que comece por olhar para o lado sustentável da atividade, isso é fundamental. Por exemplo, toda a energia aqui da propriedade, produzida com energia solar aqui da própria fazenda. Então, é importante os recursos hídricos também, a racionalização. Que o consumidor está muito atento a isso, né, Bernardo? Hoje, com a informação na ponta do dedo, né, porque hoje com o celular você consegue informação, quer dizer, a questão da rastreabilidade, do monitoramento, do produtor que está lá na ponta consumindo o cordeiro, consumindo o azeite, ele saber de onde veio, como foi produzido, como é que o produtor trabalha isso. Isso hoje é fundamental. É um diferencial de mercado, inclusive. Eu acho que, por enquanto, é um diferencial, mas muito em breve passará a ser uma situação de escolha entre aqueles que serão escolhidos pelo consumidor e aqueles que não serão escolhidos pelo consumidor. Verdade. Né? Vai ser uma condição ali de realmente separação de quem estará presente no mercado. E eu acho que também assim, é muito importante ter a história por trás de quem produz, né? A dedicação, as mãos de quem produz. Né? Eu acho que todo mundo que começa numa atividade rural tem um propósito, tem um porquê ela está naquela atividade. Cada um tem a sua, né? E eu acho que você também tem que passar um pouco dessa história, desse propósito naquele seu produto final e fazer com que o consumidor conheça isso, né? É muito legal quando você vê um produto e que por trás tem uma grande história, uma produção, as motivações, né? Quem são as almas que estão por trás ali daquele produto. Então, acho que esse é um pouco da nossa missão aqui também. Perfeito. Bom, nós vamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Bernardo, muito obrigado por nos receber mais uma vez. É um prazer estar aqui. Em breve nós vamos voltar aqui, né, na Fazenda Aurora da Mantiqueira para degustar um azeite com um cordeiro, né, fazendo aí essa junção aqui, né? Com certeza a gente vai ver. Bernardo, muito obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Obrigado. E a você que está nos acompanhando, se inscreva no canal do YouTube, Expedição BR Brasil, e nos acompanhe também na página do Instagram, na página do Facebook, para acompanhar essas e outras histórias que nós vamos contar pelo estado de Minas Gerais afora. Forte abraço.